Oi, gente! Vou gravar um vlog pra vocês. Tenho várias coisas pra fazer hoje na rua e vou levar vocês comigo. Eu tô falando baixinho porque eu tô aqui no estacionamento, né? Vai que alguém sai do carro ou chega. Vergonha, gente. Tá vendo? Por isso que eu tava falando baixinho. A moça tava limpando ali, ela ficou olhando pra minha cara, tipo, que louca. Então vamos lá. Agora eu vou no banco. Tá um pouquinho o sol, aliás, o sol vai e volta, mas tá ventando e tá frio. Então vou passar no banco, vou... Depois do banco eu vou no correio, depois do correio eu vou no centro. Eu esqueci o que eu tenho que fazer no centro, mas eu vou pro centro porque espero que até chegar lá eu lembre. Gente, eu já falei pra vocês, né? Eu sou uma Dory. Eu só não esqueço os meus filhos e o Ricardo, porque eles estão me lembrando constantemente que eles existem. Senão eu teria esquecido. Brincadeira, né, gente? Mas pra falar o quanto eu sou esquecida e esqueço das coisas. Pera aí que eu já volto falar com vocês. Eu vou sair aqui do condomínio. Ai, tá passando. Aí vim falar com vocês, tá? Ah, gente, sabe o que eu queria falar? No vídeo que eu falei pra vocês... como eu tirei a chupeta. Não, na verdade, como eu tirei, não. O que aconteceu com as crianças depois que o coelho foi em casa. Aí nesse vídeo eu falei que algumas pessoas haviam falado pra mim não ficar lembrando eles da chupeta. Até minha mãe chegou a comentar assim, Thay, ela falou, Thay, não fica lembrando eles da chupeta não, pra eles esquecerem. E eu falei no vídeo, e falei tanto pra minha mãe quanto no vídeo, eu falei que eu não queria que eles esquecessem a chupeta, e sim que eles lembrassem, mas não quisessem mais. Porque algo que você esquece, quando você vê, volta todo aquele sentimento, né? Aí, quando você lembra, mas você fala, não quero mais, aí já é diferente. E aí eu queria que acontecesse isso com eles, que eles lembrassem e não quisessem mais. Aí muitas pessoas... Ai, que legal você ser firme assim na educação deles, eu queria ser assim. Vários comentários nesse tipo, nesse gênero. O que eu queria falar com isso? É porque assim, ó, aquela famosa frase, sabe, clichê de Google, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. É bem assim. Eu sempre tive esse pensamento. Porque assim, gente, até vamos supor, antes... eu não fazia nada. Lógico, eu trabalhava, mas eu não tinha responsabilidade. Tipo, eu só cuidava de mim e pronto. E aí, depois, um dia, eu acordei e me vi com duas responsabilidades muito grandes. 2 bebês pra cuidar, pra alimentar, pra trocar, pra dar banho, pra fazer tudo. Pra cuidar se tá com febre, essas coisas. E, gente, eu me surpreendi, tipo, 100% comigo. Eu não esperava, eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas eu não esperava que eu fosse conseguir dar conta de 2 crianças, de 2 bebês. E eu me surpreendi, assim, sabe? O quanto eu consegui dar conta, e consigo até hoje. Lógico, às vezes nos trancos e barrancos, um pouco cansada, mas a gente dá conta. E aí, na educação dos meus filhos, o que eu pensei? Eu penso assim, ó, para as mães que já tiveram filhos. O meu pensamento é, tipo, você já teve a oportunidade de criar o seu filho do jeito que você quis. Tipo, chegou a minha vez de criar os meus filhos. Então, por isso que eu acabo seguindo o meu instinto materno. Eu acabo fazendo as coisas que eu acho certo para os meus filhos, entendeu? Graças a Deus a minha mãe, tipo, ela me conhece, né? Porque eu tô agindo muito forte, gente. Eu sou assim, eu vou criar assim e ponto, acabou. É bem assim. Então ela respeita bastante, tipo, ela não fica se intrometendo na educação dos meus filhos, graças a Deus. Ela faz um comentário ou outro, tipo, da chupeta, tá, e não lembra, só que aí eu explico pra ela, não, mãe, eu quero lembrar por causa disso e disso. E aí tá tudo bem, ela não se intromete em nada. E aí é o meu pensamento, porque... tá, mãe de primeira viagem. Mas, gente, não existe ninguém que vai nos ensinar a ser mãe. Tipo, a vizinha, a mãe, a tia, a avó, a Beltrana, a Ciclana. Não. As pessoas que vão ensinar a gente a ser mãe são os nossos próprios filhos. A gente vai aprender a ser mãe no dia a dia.
Ah, mas se errar, gente, é com erro que a gente aprende. A gente erra e depois a gente aprende. A gente não comete mais esse erro. Então, todo erro é válido quando serve de aprendizado. Gente, cheguei no banco. Pera aí, tá? Que agora eu vou estacionar e é um parto para estacionar nesse estacionamento, porque as vagas são pequenas, lotadas. E aí eu quero morrer quando eu vim aqui. Então sempre foi meu pensamento desde quando as crianças nasceram. Eu vou criar os meus filhos da forma que eu acho melhor. Tipo, por mais que chegue alguém e fale: ah, mas fulano faz isso com os filhos. Ah, mas eu fiz assim com os meus. Ah, mas o certo é isso. Tipo, eu sempre tive na minha cabeça que os meus filhos eu vou criar da forma que eu achar melhor. Gente, eu não tô espancando, não tô deixando passar fome. Peraí. Gente, tô dando volta aqui no estacionamento e tá uma filinha. A gente tá dando volta e quando sai um carro a gente entra. Então, eu sempre tive esse pensamento assim, tipo, não tô espancando, não tô deixando passar fome, não tô maltratando, não tô deixando de lado. Tipo, tô dando amor e carinho. Então, não tem o porquê eu não seguir os meus instintos, não fazer da forma que eu quero. Tudo bem se eu tivesse cometendo uma barbaridade, meu Deus do céu, olha o que ela tá fazendo com os filhos dela. Tudo bem, mas eu não tô fazendo nada, então assim, por isso que eu sempre tive esse pensamento, eu vou criar os meus filhos da forma que eu quiser, não importe o que qualquer pessoa fale, entendeu? E tá, o que eu tô querendo falar com tudo isso, gente? É pelos comentários que eu vi, assim, muitas mamães falando: ah, eu queria ser assim. Gente, é só ser. Sabe, é o teu filho, ninguém melhor do que você que tá lá com ele todo dia, ninguém melhor do que você que passa a noite acordada com ele quando ele tá doente, ninguém melhor que você que tá lá na tristeza, na alegria, na birra, no chilique dele. Ninguém melhor que você pra saber o que é melhor pra ele. Ninguém melhor que você pra saber o que é melhor pra ele. Finge demência. Finge demência que tá tudo certo. Ó, falou tal coisa, entra pelo um vez e sai pelo outro. Entendeu? Finge demência. Que é a melhor coisa. Nesse mundo da maternidade, a gente tem que, sabe, tipo... Gente, eu vou estacionar lá fora, porque já é a segunda volta que eu dou aqui e não tem. Vou estacionar lá fora. Ai, Jesus amado. Então, aí é isso. É fingir demência nesses assuntos da maternidade, porque realmente não é fácil. E o pior é que, assim, as pessoas não respeitam, tipo, igual meu pensamento. Eu sei tudo que eu sofri com críticas, com julgamentos, como se eu estivesse sendo a pior mãe do mundo, sabe? Como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. E aí eu fico pensando, eu não julgo ninguém. Vou lá pra fora, porque não tem vaga aqui. Eu não julgo ninguém. Eu não critico ninguém quando eu vejo alguma coisa, por mais que talvez eu não concorde, tipo, o meu pensamento é: o filho dela, é a filha dela, não tem nada a ver com isso. Então eu não julgo. Aí eu fico pensando assim, bom, as pessoas poderiam ser assim, né? Julgar menos e respeitar mais. Tipo, tudo bem não concordar, mas respeita. Ai, gente, achei uma vaga. E ia ser um vlog, mas vai ser um bate-papo no carro, né? Porque eu não gravei em nenhum lugar, porque agora eu tô correndo pra casa, porque eu e o Ricardo, a gente vai em outro lugar que... se tudo der certo, eu vou gravar pra vocês. Mas logo, logo, vocês vão saber, em breve. O vídeo de hoje vai ser esse, gente. Vai ser um bate-papo no carro. E fica a dica pra vocês, então, porque eu sei o quanto é difícil, né? Quando a gente se torna mãe de primeira viagem, mãe jovem. Eu engravidei, gente, com 23 anos. Tá pega! Eu engravidei com 23 anos. Então, né? Uma mãe jovem, e às vezes muitas pessoas acham que a gente não vai ser capaz, que a gente não sabe, que a gente não tem maturidade ou responsabilidade suficiente. E é assim, gente, a partir do momento que nosso filho nasce, a gente vê aquela coisinha, a gente fala: meu Deus, é minha responsabilidade, eu tenho que tomar conta, eu tenho que dar jeito, eu tenho que me virar, eu tenho que criá-lo. A gente dá conta, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe. Aquela famosa frase clichê.
Mas é isso, meus amores. Fica a dica pra vocês, fica o conselho também. Não se deixem levar por opiniões. Eu sei que, tipo, quer ver uma coisa, deixar a mãe estressada, vir pessoas de fora palpitando no que ela deve ou não fazer com o filho. As pessoas deveriam julgar menos e respeitar, sabe? Apoiar. Desde que, foi o que eu falei pra vocês, desde que a mãe não maltrate, não acometa crimes bárbaros com a criança, não deixa passando fome, não faça nada de ruim com a criança, a gente deveria se apoiar, por mais que a gente não concordasse. Igual, por exemplo, os meus filhos, eu nunca dei refrigerante pra eles. Ai, gente, vocês estão tortos. Eu nunca dei refrigerante pra eles. E eu vejo mães dando, e eu não fico assim, ai meu Deus, você tá fazendo errado. Eu tenho minha amiga, que a filhinha dela tem 1 ano e pouco, ela dá refrigerante pra filha dela. E tipo, normal, eu nunca critiquei, eu nunca julguei, cada um com o seu cada um. E não é porque eu não dou refrigerante para os meus filhos, que os meus filhos, que eu ame menos os meus filhos, que eu sou menos mãe, ou que eles são menos crianças. Não, eles são crianças como qualquer uma. E eu não me acho nem melhor e nem pior por não dar refrigerante para os meus filhos. Somos todos iguais, a gente ama os nossos filhos. O amor de uma mãe para um filho, tipo, é incondicional. Mãe que é mãe mesmo, gente. Eu não tô falando aquelas mulheres que param o filho e joga por aí e maltrata, não. Eu tô falando mãe mesmo. Porque uma mulher dessa não é digna nem de ser chamada de mãe. Mas enfim, e eu não julgo, sabe? Eu vejo as pessoas dando qualquer coisa e tipo, tá tudo bem, é o filho delas, são os filhos delas, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com os meus filhos, eu não gosto de dar, eu não dou e ponto. Só que o que acontece? Eu não julgo as pessoas, mas eu recebo muito julgamento. Nossa, que horror! Nossa, deixa eles serem crianças. Gente, eles são crianças. Eles são. Não é um refrigerante ou alguma besteirinha que vai fazer eles menos ou mais crianças. Eles são, eles se divertem. Igual no bolinho de 3 anos que a gente fez lá da melancia. Todo mundo, nossa, que coitados, nem pra dar um bolo de chocolate, que dó. Falando assim, gente, por que dó? Dó do que, gente? Dó? Eles não são dignos de dó. Dó de uma criança que tá sendo espancada nesse momento, que tá sofrendo abuso sexual da família, da mãe, do pai, do tio, sei lá de quem, que tá sendo jogada no lixo. Dó de uma criança que, sei lá, tá com tantos meses de gestação, tá sendo abortada. Dó da criança que tá sofrendo várias barbaridades. Dó de uma criança que tá sendo sequestrada. Dó de uma criança que tá sendo morta. Essas crianças merecem a nossa dó, não meus filhos, gente. Não dó por quê? Eu não entendo. Eles são saudáveis, eles são bonitos, eu digo assim, tem uma saúde boa, são bonzinhos, não tem nada, nenhuma doença, nem nada. E eu não tô fazendo nada de mal pra eles. Então, tipo, eu fico assim, pensando. Mas foi o que eu falei pra vocês. Eu crio os meus filhos assim, vai ser assim, e meu pensamento é esse. Mas quando eu vejo assim, ai, tadinhos, eu fico assim, gente, tadinhos por quê? Será que eu tô espancando? Será que eu tô deixando passar? Não. Igual o bolo lá de melancia. Eu me diverti, o Ricardo se divertiu porque foi uma coisa diferente. As crianças se divertiram. E vocês podem ver no vídeo lá, a gente cantando parabéns, eles ficaram comendo morango. Eles amam frutas. Então, tipo, não precisava ter um bolo de chocolate pra falar, nossa, agora sim completou 3 anos. Não, com bolo de frutas, eles completaram 3 anos também, entendeu? Igual na minha sogra, teve um bolo todo dia aniversário mesmo, bolo de aniversário. Pra vocês terem noção, o Ricardo foi dar pra eles, porque eu falei assim, não, pode dar pra eles provarem. Eles não quiseram, eles ficaram, eca, entendeu? Então assim, não tem motivo das pessoas ficarem com dó porque eles não estão comendo uma besteira, porque todas as crianças comem e só é criança quem come, sabe? Tipo, uma comida não se faz uma criança ou não se faz uma mãe e nem um amor pelo filho, entendeu? É isso, meus amores. Nossa, bate-papo rendeu aqui. Estamos chegando em casa agora, meus amores. Só queria fazer esse desabafo, né? Queria dar uma dica no começo, já virou um desabafo. Os meus filhos, eles não são dignos de dó.
Eles são crianças, eu sou mãe, tanto quanto qualquer uma que dá qualquer besteira. E eles são crianças como qualquer criança que come qualquer besteira. Eu já falei uma vez em um vídeo, graças a Deus, Deus me deu uma cabeça tão tranquila em relação aos meus filhos, que eu penso assim, eu sou assim, eu crio eles assim e deixa as pessoas falarem. Mas tem muitas mães que elas se importam, que elas sofrem com as opiniões, com as críticas, com os julgamentos. Então, gente, menos julgamentos e mais respeito. É isso, meus amores, eu já falei demais, esse vídeo ficou gigantesco. Eu vou desligar agora, porque eu vou ligar pro Ricardo pra ele descer já com as crianças. E o morador acabou de passar aqui e ele tá mexendo cara de louca, porque eu tô aqui assim, ó. E ele tá olhando ainda, gente, vocês acreditam? Ai, olha o que vocês fazem eu passar. Fazem eu passar por louca. E tem um cara ali atrás ainda, ó. Certeza que ele tá me olhando. Gente, beijo. Ó, pelo micão. Clica no gostei aí, dá um like pra mim, se inscreva no canal e me siga em todas as redes sociais, tá bom? Beijo.